O tema da noite de hoje é um tema muito conhecido de cada um de nós. Além de conhecido, é um medo também. É um medo. Pensei em medo, falei antes de falar algo. É um tema também que muitas vezes assusta conhecê-lo na sua profundidade. Porque quem de nós, ou qual de nós, nunca teve medo das próprias escolhas, né? Ou quis voltar atrás a partir da escolha feita e já não era mais possível. Voltar atrás não, mas talvez fosse possível tentar ajustar a escolha feita. Pois bem, então é sobre esse assunto que a gente vai conversar um pouco na noite de hoje. Lembrando que as obras pesquisadas, as obras analisadas para falarmos desse assunto, foi o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, e dois livros, duas obras espíritas também, mas que não são da base doutrinária, que são Os Prazeres da Alma, ditado pelo Espírito de Hamed, Dores da Alma, também ditado pelo mesmo Espírito, e psicografado por Francisco do Espírito Neto. Pois bem, o que é o livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? O que é essa liberdade que nós temos? Então, segundo o livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligares, o livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar sua própria conduta, ou seja, a liberdade que cada um de nós tem de determinar como vai agir, como vai fazer, como vai revidar ou não revidar, ou seja, essa capacidade, essa faculdade que todos nós, indistintamente, indeterminadamente, todos nós temos. Se somos inteligentes, se somos pouco inteligentes, se somos destituídos dessa inteligência, que nós conhecemos, não interessa. Se temos títulos, se não temos títulos, se somos ou não analfabetos, semi-analfabetos, alfabetizados, todos nós temos essa faculdade. Ou seja, ela nem é prêmio, Deus não distribuiu para quem era muito inteligente e nem retirou de quem não o era. Então, ela não constitui nem prêmio nem castigo. Na verdade, ela é muito mais um sinalizador, um sensor, uma diretriz, e uma diretriz da seguinte forma: a gente não tem muito como escapar dela a partir do momento das escolhas que fazemos. Então, é a faculdade que cada um de nós tem de determinar a sua própria conduta, e isso está no livro As Leis Morais, de Rodolfo Caligares. E aí eu coloquei ali cuidado pelo seguinte, não gosto muito de figura, mas não resisti. Cuidado por quê? Somos livres para decidir sobre os nossos atos. Excelente, Então, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, onde eu quero, com quem eu quero. Ótimo. Beleza. Só que, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências, disse Chico Xavier. Então, nós somos livres para fazer nossas escolhas? Sim, claro que sim. Mas nós não somos livres para fugirmos às consequências das escolhas feitas. E aí Chico disse essa frase, e nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus, cada um segundo as suas obras, a cada um de acordo com aquilo que ele constrói,
de acordo com o que ele destrói, de acordo com a sua inércia, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, olha, eu não fiz o bem, mas eu também não fiz o mal. Então, olha bem, não fez o bem, aí acha assim, porque não fez o mal, já está tudo certo. Não, não fez o bem, mas não fez o mal, mas também não fez o bem, não fez nada. Foi omisso, ficou inerte, não é isso? Ficou alhures durante toda a existência. Ah, então tá bom, já que para conviver com as pessoas eu corro o risco de ser mal, de falhar, de fazer coisas erradas, então eu vou me isolar, né? Eu vou para um casebre lá no alto da montanha, onde não tem nada, e vou viver lá. Aí também você, na verdade, não vai estar fazendo nada de positivo, porque você não vai ser testado, você não vai ser experimentado, você não terá que tomar decisões frente a frente com aqueles que estão caminhando aqui conosco. Então, é uma opção muito cômoda, muito confortável, viver longe de tudo e de todos. Então, na verdade, somos livres, sim, mas nós somos livres para escolher, mas nos tornamos escravos dessas escolhas. Ah, Rose, mas aí não tem outro jeito? Tem, gente, porque nem toda escolha ruim, ou nem toda escolha boa ou positiva, ela não pode ser alterada. Ela pode ser alterada, sim. Por isso é que nós, espíritas, dizemos, afirmamos, que não existe determinismo. Olha, pau que nasce torto, morre torto. Você nasceu assim, acabou. Não adianta fazer mais nada que vai morrer assim. Isso é uma utopia, isso é uma ilusão, isso é uma mentira. Porque você pode ter N defeitos, N dificuldades, mas se você determina eliminar, reduzir, diminuir essas dificuldades, isso vai acontecer. Então, aquela coisa, pau que nasce torto, morre torto, é balela, é mentira, ou então vira desculpa de quem não quer caminhar para frente, quer ficar parado, quer ficar justificando, né, as suas dificuldades, não é isso? Então, vocês aqui, com certeza, já tiveram a oportunidade de ver uma cena mais ou menos assim. A pessoa não tem os braços, ou não tem as pernas, ou não enxerga. É um exemplo, tá? E aí elas fazem coisas que a gente olha e fala assim, que coisa, gente. Eu que está tudo no lugar certo, né? Tudo certinho. Estou reclamando de tudo e de todos. E aí aquela pessoa não tem os braços, ou não tem as pernas, ou não tem os braços e as pernas, e está fazendo coisas que eu, que tenho tudo no lugar, não estou fazendo nem 10%. E, além de não estar fazendo, ainda estou reclamando. Aquela pessoa, por certo, em algum momento de outras existências, ela cometeu algum ato, assim como todos nós, que fez com que ela fizesse esse tipo de escolha ao reencarnar. Mas ela não se aprisionou à falta de perna, de braço, de visão, de audição, de fala. Não, pelo contrário, ela rompeu, ela está rompendo com essa prisão, a que ela mesma se determinou para melhorar durante essa existência. Então, é preciso que a gente, né, quando eu digo cuidado, é cuidado. Não vai fazer suas escolhas, não vamos fazer nossas escolhas e depois, quando as consequências vierem, a gente começa a responsabilizar as outras pessoas, como se a gente não tivesse nada com isso. O livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. O livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser.
E isso vai fazer vocês também se lembrarem de algo que está no Evangelho de Jesus. Que é o quê? Alguém sabe? Como que a gente fala assim, ó, eu sei mais, o outro sabe menos, o outro sabe mais ou menos. Como que fica? A cada um? Sim, esse também. Mas assim, ó, muito será... Isso. Oi? Olha só, muito será pedido àquele que muito foi dado. Uma coisa é aquela pessoa que não tem acesso a nenhuma informação, nenhum tipo de informação, e ela comete um ato ilícito ou um ato errado. A outra coisa somos nós, com acesso, com a oportunidade de ir para a escola, de se alfabetizar, tem todas as informações, e aí a gente pratica o mesmo ato. Não é isso? Então, é uma questão de quê, gente? De coerência na aplicação da punição. Lembrando que Deus não pune, mas é uma coerência em relação à aplicação da responsabilização pela prática daquele ato. Então, o nosso livre-arbítrio vai ser sempre proporcional à condição da nossa evolução. Ou seja, as escolhas bem feitas ou mal feitas que fazemos, elas guardam relação, sim, com a nossa condição evolutiva. E não apenas com a nossa condição intelectual, mas evolutiva como um todo, espiritualmente, materialmente. O Evangelho segundo o Espiritismo vai falar o seguinte sobre o livre-arbítrio. Eu detesto o textão, não é recomendável, mas é porque é o que estava no título lá. Em relação ao dever, não é o mesmo para todos. Varia segundo a condição espiritual de cada um. Quanto mais inteligente, mais conhecimentos tem o homem, aumentam em profundidade seus deveres para consigo próprio, para com os outros e para com Deus. Pois o dever nasce dela, ou seja, da razão, como o filho nasce da mãe. Mais inteligente, mais deveres, menos inteligente, maior livre-arbítrio. A quem mais for dado, mais será cobrado. Correto? Então, muito será pedido àquele que muito foi dado. Você sabe, você conhece, você entende, você compreende. E isso vai fazer com que você tenha uma maior clareza para fazer suas escolhas e, por consequência, você terá menos atenuantes, menos circunstâncias atenuantes para atenuar a própria punição que a sua consciência vai impor para você daí para frente. Então, quando a gente diz assim, ó, não há determinismo, olha, você bateu na cara da Rose, alguém virá bater na sua cara. Não é necessariamente assim. Não é assim. Significa o seguinte, erramos, vamos ter que acertar isso. Como, quando, onde, com quem, isso vai ser definido também por nós mesmos. Quando nós reencarnamos, nós fazemos escolhas. Durante a existência, nós fazemos escolhas todos os dias. Então, na verdade, se uma escolha ruim de uma outra existência ocorreu e eu não dei conta de corrigir, eu me coloco hoje na condição de tentar consertar isso. E cabe a mim fazer o acerto ou fazer com que a minha dívida fique mais, o quê? Mais acentuada, mais potencializada. Correto?
Então, vamos para frente. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, ou seja, das suas escolhas, pela maneira de encarar a vida terrena. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas. Ou seja, nós estamos aqui e nós vamos no dia a dia, olha só, a gente é como se tivesse duas filas. Uma onde nós vamos depositando as nossas escolhas e na outra onde estão sendo depositadas as respostas às nossas escolhas. Ao nosso falar, ao nosso pensar, porque a escolha não é eu chegar na biblioteca ali e escolher este livro ou aquele outro livro. As escolhas são todas as vezes em que nós temos que decidir entre algo e a gente decide de acordo com a conveniência, de acordo com o interesse, em prejuízo daquilo que deveria ter sido escolhido, nós vamos responder por isso. Então, é preciso que a gente realmente tenha cuidado e fique atento, porque isso não é uma brincadeira. Assim adquirimos uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à saúde da alma. Enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição, nos entregamos voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias da nossa curta existência. No Livro dos Espíritos, nós também encontramos várias recomendações, vários esclarecimentos, várias lições sobre o livre-arbítrio. Então, na questão 843 do Livro dos Espíritos, nós encontramos: tem o homem, olha a pergunta que Kardec fez ao Espírito de Verdade, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Resposta: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a liberdade de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria apenas o quê? Máquina. E aí, na sequência, ele pergunta: do livre-arbítrio, goza o homem desde o seu nascimento? E os espíritos respondem: há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, não precisa nem de explicar, que todo mundo sabe, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das nossas faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, com o que a sua idade exige, a criança aplica ao seu livre-arbítrio aquilo que lhe é necessário. Então, de acordo, não é isso? A nossa capacidade de escolha, ela vai evoluindo também com essa evolução nossa cronológica. Quando você é bebê, você não tem muito como fazer escolha. Aliás, eu acho que tem uns que fazem até melhor do que os adultos, que abre a boca, não é isso? E chora para esguelar, e aí a gente sabe que está querendo alguma coisa. Mas, na verdade, deixando essa brincadeirinha sem graça de lado, na verdade é o seguinte: enquanto criança, essa liberdade de escolher ela é menos potencializada, até por uma questão natural. Posteriormente, a nossa liberdade de escolha ela vai se agigantando, não é isso? A partir do momento em que a gente começa a fazer as escolhas, boas, más, mais ou menos, ou escolha nenhuma. Mas vamos para frente. Na pergunta 399 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro,
seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes, da qualidade dessas vicissitudes, se possa deduzir de que gênero foi a experiência anterior. Ou seja, Kardec quer saber se, de acordo com o meio, a forma, que nós estamos vivendo nessa existência, se, de acordo com todos esses pontos, se isso diz para nós, ou para os outros que olham para nós, como é que foi a nossa existência anterior, de que forma, de que gênero foi essa existência passada. E aí os espíritos respondem assim, chegando ao termo que a providência lhe assinou a vida na erraticidade, no plano, o próprio espírito escolhe as provas a que deseja submeter-se para apressar o seu adiantamento, isto é, escolhe meios de adiantar-se, e tais provas estão sempre em relação com as faltas que lhe cumpre expiar, eliminar, vencer. Se delas triunfa, ou seja, se dessas escolhas ele triunfa, ou se ele sucumbe, se ele é vencido, tem que recomeçar. Pensa comigo. O espírito goza sempre do livre-arbítrio. Em virtude dessa liberdade é que escolhe, quando desencarnado, as provas da vida corporal, e que, quando encarnado, decide fazer ou não uma coisa, uma coisa procede à escolha entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio fora reduzi-lo à condição de máquina. Ou seja, escolhemos as provas que nós vamos vivenciar aqui quando encarnados? Sim. Muito embora, quando renascemos, quando reencarnamos, e quando a gente atinge determinada idade, e os caprichos, os desejos, as escolhas pelas coisas prazerosas momentaneamente, fazem com que a gente duvide das escolhas que fez. Mas por que a gente duvida? Porque não nos interessa agora, depois de encarnado, as escolhas que fizemos. Porque não existe a bênção do esquecimento, a gente não esquece o que foi quando reencarna, até para ter uma condição melhor de viver e de seguir nessa existência e dar conta dos nossos compromissos, da nossa missão? Sim. E muitas vezes esse esquecimento, que é indispensável para o nosso processo evolutivo, ele vai refletir na nossa ignorância, ele vai refletir na nossa revolta com as escolhas que fizemos, porque a gente não acredita que fez. Olha, eu não posso ter escolhido ser sua filha, mãe. Eu não posso ter escolhido ser seu irmão, Valtinho. Eu não posso ter escolhido ser sua mãe, Cicrano. Não é possível, eu não mereço uma pessoa dessa na minha vida. Então, veja bem, aí nós começamos o quê? A resistir, a criar resistência a essas escolhas. Lembram de uma dessas lâminas passadas que diz o quê? Não, nem na lâmina estava. Mas veja bem, tudo que é adiado fica mais complicado. Tudo que era para você fazer hoje, você deixa para fazer semana que vem, fica mais difícil. Porque semana que vem você já tem outros compromissos. E aí você fez o quê? Você empurrou de hoje para amanhã, empurrou de amanhã para outra semana. E aí,
é aquele momento em que nós vamos empurrando as escolhas que fizemos, as provas que temos que passar por elas, a gente empurra para a próxima existência. E aí, na próxima existência, as coisas serão um pouco mais difíceis do que nessa. Se eu tiver falado aqui, vocês me perdoam. Mas eu tenho uma colega, né, espírita, lá do Vicente Pifano, e que as palestras dela são bárbaras. E ela fala assim, gente, pensa que você fala assim, gente, fulano é uma mala sem alça. E aí você abandona a mala sem alça, quero isso mais não. Não dou conta. Aí, na próxima encarnação, vem a benta da mala de novo, mais volumosa, maior, mais pesada e sem nenhuma rodinha para você ficar puxando para lá e para cá. Aí ela fala assim, aí a gente acha, né, a gente faz isso que nós estamos fazendo, a gente ri e acha graça. Mas, olha, tem que rir mesmo, porque também chorar para quê? Mas tem que ser um riso sábio, tem que ser aquele riso que você fala assim, olha, parece brincadeira, mas isso é muito sério. Se eu acreditar, vai ser assim, se eu não acreditar, vai ser assim mesmo. Então, é preciso que a gente tome cuidado. Então, o livre-arbítrio, né, mostrado ali assim, né, a questão 399 vai dizer o quê? Do primeiro passo, o nosso estado espiritual é fazer a escolha da existência e das provas. No estado encarnado, é a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos que todos nós estamos voluntariamente submetidos. Quando a gente está no plano espiritual, a gente faz as escolhas da existência e das provas. Quando a gente reencarna, a gente vai estar submetido, né? Ou a gente vai ceder ou resistir ao quê? Aos arrastamentos. Arrastamento é o quê? Nossa, fazer isso é a melhor coisa do mundo, até que o dia seguinte chegue, né? Não tem uns troços assim? Aí aquele negócio, são aquelas escolhas que você faz, você é feliz uma hora e se torna miseravelmente infeliz para o resto da existência. E não tem jeito de voltar a pagar. Não precisa ficar miseravelmente infeliz o resto da existência, não. É porque a gente tem um processo de culpa, punição, punição, culpa, culpa, punição, punição, culpa. Aí a gente acha que ficar se punindo e se culpando o tempo todo sem resolver fazer o melhor é que vai consertar as coisas. Vai não, gente, fica muito pior. Que aí você nem acerta e ainda fica o quê? Se martirizando, né? Gente, a pior carga que alguém pode querer carregar é um negócio chamado culpa. A culpa. Está ali a doutora Eusana, que não me deixa mentir, que é médica. Então, ela sabe muito melhor disso do que eu vou falar aqui, que não tenho conhecimento médico nem científico sobre esse assunto. Mas a culpa, ela te adoece, ela fragiliza seus órgãos, ela te tira, né? Ela tira de você a vontade de viver. Então, se você alimentar muita culpa, você vai bater lá no consultório de doutora Eusana, porque você vai estar com enxaqueca, dor no estômago, dor no fígado, dor na perna, dor não sei aonde. E aí, a doutora Eusana vai te virar pelo avesso, vai fazer todos os exames, vai virar falando assim, Rose, você está doente, mas você não está doente do corpo físico. Ela vai falar para mim, gente, para outro paciente dela, ela não vai poder falar com essas palavras, né? Não pode. Mas aí ela vai dar o medicamento, mas vai falar, olha, você tem que mudar a sua condição de vida, a sua forma de ver as coisas, porque só o remédio não vai te melhorar. Ele vai dar uma aliviada, vai dar
uma neutralizada, mas ele não vai eliminar. Entendem? Aí a gente sai lá, né? Vamos imaginar que eu sou espírito, saí lá da Eusana e falei, bem, sou troço, não é física, é espiritual, tome obsessão. Aí eu começo a culpar os pobres, coitados, dos espíritos, que não tem nada com isso também, não. Aí eu falo assim, não, eu estou sendo obsediada. É mesmo, é. Eu vou lá no centro fazer tratamento, aí vem fazer tratamento. Mas olha só, entra para o passe, durante o tempo que fica aqui, fica pensando em tudo que está acontecendo no mundo lá fora. Aí entra para o passe, fecha o olho, toma o passe, vai embora. Graças a Deus, estou livre. Tá não, gente, porque vai continuar fazendo as mesmas coisas. Não existe. A evolução não dá salto, não tem esse milagre assim, eu estou ruim, agora entrei ali e saio bom. Você é auxiliado pelos espíritos, pelo tratamento humano e espiritual. Mas esse tratamento humano e espiritual, o tratamento médico, ele só vai surtir efeito a partir do momento que você realmente queira se curar. Como é que a gente quer se curar? Fazendo, agindo, reagindo, fazendo coisas diferentes daquelas que nós fizemos até chegarmos àquela situação de doença. Não tem outra forma. Aí, quando vocês quiserem saber direitinho, vai lá no consultório de doutora Eusana, ou vem fazer o tratamento espiritual, que eu não sei tudo, só estou tentando exemplificar. Por quê? Porque a gente cede ou resiste aos arrastamentos que todos nós estamos, sim, sujeitos. Quando encarnados, quando desencarnados, vale para nós que estamos aqui encarnados, vale para os desencarnados. Mas o móvel da nossa mudança é a nossa vontade. Mas é vontade real. Não é que a vontade mais ou menos, né? Começo amanhã, começo segunda-feira, começo mês que vem, começo ano que vem, e não começa nunca, né? A existência acaba e a gente está no mesmo lugar. Ou seja, liberdade para raciocinar, liberdade para agir, liberdade para escolher que rumo queremos dar à nossa vida. Então, nós temos essa liberdade para raciocinar, para agir, para escolher que rumo queremos dar à nossa vida. No Livro dos Espíritos ainda, a pergunta 851 diz, a pergunta é, né? Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Quer dizer que todos os acontecimentos são pré-determinados? E, neste caso, o que vem ser o livre-arbítrio? Respondem os espíritos. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez. Ao encarnar, dessa ou daquela prova para viver. Escolhendo esta ou aquela prova, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Fazemos escolhas das provas físicas, porque as provas morais e as tentações, todos nós sempre seremos o quê? Donos, responsáveis pelo ceder a essas tentações ou resistir a essas tentações. Nós. Mais ninguém. Vou pular essa. No livro Dores da Alma, quem não conhece, quem não tem, se não puder comprar, pega emprestado com quem tem. Se quem você conhece não tem, vem à biblioteca aqui do Marta e faça um empréstimo. É empréstimo mesmo, tá, gente? Não é para levar e nunca mais voltar, não. Faça o empréstimo e leia. Correto? Que tem uma biblioteca aqui maravilhosa, que empresta livros que a gente... eu não quero comprar, vou ler uma vez? Então, vem cá e pega emprestado. Então, no livro Dores da Alma,
ditado pelo espírito de Hamed, ele diz assim: é inevitável para todos nós o fato de que vivemos invariavelmente escolhendo, claro, né? Você escolhe sair às 6 da cama ou dormir mais 15 minutos. Você escolhe almoçar nesse horário, naquele horário, né? Agora, não pode escolher sair. Tinha que sair da cama às 6, porque para chegar no trabalho tem que sair tipo meia hora antes. Não, aí eu escolho ficar na cama mais 15 ou 20 minutos. Aí eu saio correndo. E aí o trânsito está complicado, porque ninguém quer saber se eu preciso chegar no serviço às 7. E aí, como eu resolvi ficar mais 15 na cama, eu tenho menos 15 minutos para poder atravessar a cidade. Estou falando de mim, que moro na outra ponta. Aí, o que acontece? Se não existisse aquele negócio chamado buzina, um tanto de gente não dirigia. Vocês já perceberam isso? Precisava do volante, precisava só da buzina. Então, se ela não existisse, um monte de gente dirigia, porque eu nunca vi gostar de buzinar, igual esse povo motorista gosta. E é o povo motorista, porque eu não buzino nem se tiver um cavalo na minha frente. Tem pavor de buzina. Mas tudo bem. Aí você buzina, xinga todo mundo, o sinal está fechado, tem mais 100 carros na sua frente, você está gritando, ô, sai da frente, sei o quê. Por quê, gente? Você, a partir dessa escolha que você fez de ficar 15 minutos a mais, a partir dessa escolha, você fará outras escolhas, e não necessariamente boas escolhas. Você vai escolher se estressar todo mundo que está na sua frente, do seu lado, mais ou menos, em alguma distância de você. Correto? Aí você vai chegar no trabalho como? Tranquilo, sereno, falando bom dia, que Deus abençoe nosso dia, que seja um dia maravilhoso? Não. Você vai chegar no trabalho estressado, irritado, que quando o pobre do coitado do assessorista falar bom dia, você vai olhar e vai fulminá-lo só com olhar, não é isso? Olha o que uma escolha vai determinar em termos de outras escolhas. Mas por quê? Porque nós somos fracos. Porque a gente não pensa assim, não, eu que saí atrasado, então não tem que buzinar para ninguém, não tem que reclamar de ninguém na minha frente. Mas, na verdade, a gente esquece de tudo isso. Vamos lá. É inevitável para todos nós o fato de que vivemos invariavelmente escolhendo. A condição primordial do livre-arbítrio é a escolha, e para que possamos viver, torna-se indispensável escolher sempre. Nossa existência se faz através de um processo de escolhas sucessivas. Eis aqui um fato incontestável da vida. O amadurecimento do ser humano inicia-se quando cessam suas acusações ao mundo. Quando cessam suas acusações ao mundo. Quando a gente para de responsabilizar o mundo pela nossa infelicidade, nossas incertezas, essa coisa toda. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente? Pode-o. Se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado-lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Vou pular. Livre-arbítrio e escolhas. Livre-arbítrio e escolhas. Aí onde que aperta? Olha, novas experiências, aí você escolhe fazer o bem, evolução, felicidade, crescimento. Mesma coisa, você escolhe fazer o mal, sofrimento, culpa e arrependimento. Questão 994 do Livro dos Espíritos. Faça aos outros aquilo que quereis que façam a ti,
Já disse Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 12. Estou pulando porque eu acho que eu não tenho um tanto de tempo mais, tem? Então, vou voltar. Resumo teórico móvel das ações humanas. Não esquece. Aí nós temos lá, que é um dos, né, foi dito pelo Espírito de verdade, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, no item 5. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. A educação, cabe à educação combater essas más tendências baseando-se na natureza moral do homem. Livro dos Espíritos, questão 872. Pelo conhecimento e pela prática das leis morais, o espírita consegue modificar as suas tendências, o espírito ou qualquer outro indivíduo, qualquer outro ser. O espírito consegue modificar as suas tendências, tal qual é possível modificar a inteligência através da instrução. Então, veja bem, nós podemos mudar o curso da nossa existência. Nós podemos mudar as respostas das nossas escolhas. Então, existe uma historinha contada da seguinte forma. O Senhor reencarnou, uma pessoa reencarnou, e dentre as provas que ele escolheu, vocês já devem ter ouvido, ele perderia com X idade, né, tipo, aos 22 anos de idade, ele teria o braço amputado. Só que ele reencarnou, não podia ter filho, e vivia numa situação de dificuldade, tal. E aí, um belo dia, uma pessoa que ele conhecia desencarnou, deixou lá umas quatro crianças, pequititinhas, e aí ele pegou mais a esposa, as 4 crianças, e começou a criar, com muita dificuldade, com muita luta, aquela coisa toda, e foi fazendo o melhor que ele podia, e tal. E exatamente ao completar essa idade, ele iria perder o braço lá. E aí ele perdeu só um dedo. Ele não perdeu nem a mão, nem nada, só um dedo. E, posteriormente, buscando esclarecimento, depois da sua desencarnação, né, foi informado de que perderia o braço e tal, e que aí só perdeu um dedo, e ele quis saber por quê. E aí eles informam para ele que todo o amor que ele tinha feito, todas as boas escolhas, tudo o bem que ele fez para aquelas pessoas, não só por aquelas crianças, mas por outras pessoas, mas, sobretudo, em acolhendo como filhos seus aquelas crianças. Isso fez com que a misericórdia divina, né, ou seja, no momento em que ele teria o braço amputado, perdido, ele não precisou mais. Por quê? Porque o amor não cobre uma multidão de pecados. Então, na verdade, houve, se na própria lei humana, né, no direito penal, na área criminal, existe essa possibilidade de redução da pena, porque a pessoa trabalhou, porque a pessoa melhorou o comportamento e tudo, imagina para Deus, não é isso? Se para o homem existe essa possibilidade, com relação àqueles que erram, que falham consigo mesmos ou com a sociedade, imagina para Deus, não é verdade? Então, houve essa possibilidade. Estou voltando atrás. Então, 872, resumo móvel das ações humanas, livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal,
nem mérito por praticar o bem. Nenhuma desculpa poderá, portanto, o homem buscar para os seus delitos, por conta do livre-arbítrio. Porque se ele não existisse, nem o mal praticado e nem o bem praticado teriam tanta importância, né? Ou importância qualquer que fosse ela. Mas como nós temos, nenhuma desculpa poderá, então, nos livrar das nossas responsabilidades. Auxiliar aos irmãos de caminhada na medida em que sejam eles nossos pais, mães, esposos, esposas, irmãos, irmãs, filhos, filhas, amigos, amigas ou a quem quer que seja, assim como Cristo fez em sua passagem pelo planeta. Então, além das boas escolhas, devemos cuidar uns dos outros da melhor maneira possível. Então, o livre-arbítrio significa ser responsável por determinação, respondemos pelas nossas atitudes, por assumir as experiências, ou seja, assumir as experiências pessoais e atingir a real compreensão de acertos e erros, e decidir por nós mesmos, decidir para onde ir e descobrir a razão do próprio querer. Compete a cada um de nós, ou seja, nenhuma escolha e nenhuma consequência das escolhas feitas por nós poderá, ainda que queiramos, ainda que desejemos, ainda que optemos por isso, porque não vai ser uma opção, transferir para o outro, não haverá como fazer isso, porque essas escolhas e essas consequências são patrimônios de cada um de nós, portanto, são intransferíveis, não há como transferir, mesmo que a gente queira, mesmo que a gente tente, mesmo que a gente insista, mas são intransferíveis, nós é que vamos responder por cada uma delas. E no livro As Dores da Alma, nós encontramos assim, olha, não existem vítimas da fatalidade. Ah, foi uma fatalidade. Nós é que somos os promotores, os construtores do nosso destino. Somos a causa dos efeitos que ocorrem em nossa existência. Acho que vou fazer um banner e vou pregar assim, lá no espelho lá de casa, para eu ler todo dia. Olha, não existem vítimas da fatalidade. Nós é que somos os promotores do nosso destino. Nós é que somos a causa dos efeitos, das consequências que ocorrem conosco todos os dias, durante esta existência e das próximas existências. Nós somos o produto das nossas escolhas, que são livres. Perfeito, né? Somos responsáveis pela maneira como nos relacionamos com as pessoas, isto é, cônjuges, filhos, parentes, amigos e conhecidos, desconhecidos, porque certamente ninguém nos obriga a agir dessa ou daquela forma, mas se assim acontecer, é porque nós mesmos cedemos diante da exigência dos outros. Podemos ser sábios, podemos ser imaturos, podemos ser felizes, podemos ser infelizes, podemos ser o que nós quisermos ser, qualquer coisa. Mas lembremos sempre que todas as vezes que eu fizer uma escolha, isso vai implicar numa renúncia, e além de ser uma renúncia a alguma coisa, isso ditará as consequências. E aqui tem algumas perguntas para a gente ver como está nosso livre-arbítrio e as crenças diárias que agem sobre nossa escolha. Então, veja bem, qual o grau de influência da opinião alheia sobre os meus atos e atitudes? Ah, não vou fazer isso, o que é que o povo vai pensar? Ah, vou fazer isso, o que é que o povo vai pensar? Quais crenças cooperam? Gente, eu estou assim porque tá duro ler ali.
Quais crenças cooperam para o meu bem-estar interior? O que me dificulta para ter suficiente autonomia para tomar minhas próprias decisões? O que mais impede, o que me impede de desfrutar uma vida plena? Porque costumo fingir para agradar os outros? Oh, Senhor, faz isso mais não. O preço é tão alto, não é? Quando a gente faz isso. Fingir para agradar os outros. Qual a razão de manter minha reputação alicerçada em um modelo exemplar? Meus conceitos facilitam a autoconfiança? Então está lá, perigos ao livre-arbítrio. Culpa igual autopunição, igual baixa autoestima, igual medo das escolhas. Ou seja, estabelecemos o clima desfavorável ao desenvolvimento do nosso livre-arbítrio. Então, olha, não é que eu fiz algo errado e não vá me sentir culpado. Não, gente, não é sentir culpado. É saber que errou, reconhecer que errou e fazer melhor. A partir de então. Mas não é sentar no canto, ficar chorando, lamuriando, reclamando que isso, que aquilo, que eu errei, que eu pequei, que eu não vou... Não. Isso não vai libertar a gente de nada. Muito pelo contrário, é uma punição. E é uma punição tanto para o corpo quanto para o espírito. Lembrando que o espírito somos nós. Nós não somos uma outra coisa. Então, vamos lá. Eu não vou falar mais nada de livre-arbítrio, porque eu também estou à procura, estou em busca das boas escolhas. Todos os dias eu faço boas escolhas, mas todos os dias eu faço escolhas ruins. E eu sei e tenho consciência de que todas as respostas que eu tenho recebido da vida nada mais são do que as consequências das minhas escolhas, positivas, negativas. E para encerrar, para que Deus continue com a sua misericórdia, né, derramando a sua misericórdia, não com a sua misericórdia, que não vai perder nunca, mas para que Deus continue derramando sobre nós, agasalhando a cada um de nós que aqui se encontra, encarnado e desencarnado, com a sua misericórdia, com o seu amor de Pai. Eu vou ler uma prece que está em o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Xavier, editado pelo Espírito de André Luiz, que faz parte das obras, né, de André Luiz, que é uma coletânea fantástica. Quem não leu, comece a ler urgente. Então, vamos lá. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dai que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração
para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenares, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios. Em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. E que assim seja.